Por que é tão difícil operar opções? Me peguei pensando nesse assunto e quais de fato são os motivos que levam as pessoas a acharem que operar opções é tão difícil, que entender opções é tão difícil. De onde vem toda a dificuldade em entender opções? Quando eu comecei a operar opções, a minha cabeça explodiu. Mas não no sentido de que as opções são um mar de oportunidade, mas sim porque eu não entendia nada daquilo. Então hoje eu vou trazer para vocês os motivos que eu acho que tornam as opções difíceis de entender. E vou te dar algumas soluções também, então vem comigo. O primeiro motivo que eu acho que levam as pessoas a não entenderem sobre opções é a terminologia técnica delas. Porque temos coisas como derivativo, call, put, strike, vencimento, prêmio, volatilidade, as gregas das opções, ITM, OTM, ATM, exercício, ticker, valor intrínseco, valor extrínseco, entre outras coisas. As terminologias são tantas, os termos técnicos para operar opções são tantos que acabam dificultando quem está começando. E para te ajudar a entender todas essas terminologias, te ajudar a começar a operar, eu vou deixar aqui a indicação de 2 vídeos. O que é uma call, o que é uma put, e outro é mercado de opções para iniciantes. Assim você vai ver que opções são muito mais simples do que você imagina, muito mais simples do que parece. A natureza derivativa. Bom, opções nada mais são do que derivativos de ações. Então quando a pessoa ouve falar em derivativo, a cabeça dela já explode numa falta de entendimento e ela já pensa que é uma coisa muito complexa, já pensa que é uma coisa que ela não vai entender. Então nós mesmos acabamos nos limitando pelo não entendimento de uma simples palavra, derivativo. Mas derivativo nada mais é do que algo que deriva de outra coisa. No caso das opções, elas derivam sempre das ações. Eu até trouxe um exemplo bem prático para deixar claro e desmistificar essa natureza derivativa de operar opções. Por exemplo, nós temos um ativo que é o BBAS3, Banco do Brasil. Então o que seria o derivativo? Derivativo seria a opção de Banco do Brasil. E aí isso é representado por um ticker. No caso aqui eu trouxe exemplo de BBASI 466. Então esse é o ticker de um derivativo de opção do Banco do Brasil. O tipo dessa opção é call, o strike dela é 46,60 e o vencimento dela é dia 15 de setembro de 2023. Então só o fato das pessoas não entenderem o que é derivativo ou colocar na cabeça dela que derivativo é uma coisa complexa já afasta ela de entender o que é opção. Derivativo nada mais é do que um ativo que deriva do outro e tem o seu próprio código de negociação. Outra coisa que confunde muito a cabeça de quem está começando são as variedades de estratégias que nós temos para operar opções. Operação de taxa, trava de alta, trava de baixa, trava diagonal, venda coberta, venda descoberto, strangle, straddle. Mas se acalma, porque no fim eu deixei bem claro aqui nesse slide que eu estou mostrando para você, tudo isso é call ou put ou uma combinação dos dois. Não se assuste, operação de taxa nada mais é do que eu vender uma call ou vender uma put dentro do dinheiro. Trava de alta, seja com baixa, seja com call, nada mais é do que eu comprar ou vender uma opção call ou uma opção put. Trava de baixa é a mesma coisa. Então esses nomes, apesar deles confundirem, apesar deles trazerem complexidade, é só uma combinação de calls e puts. Então se você entender o que é opção, entender que a opção ela deriva de uma ação, entender que você pode comprar e vender uma opção, você já entendeu 90% do que é o mundo das opções. Você está mais do que preparado para começar a fazer operações com opções. Então não se assustem com a variedade de estratégias que temos no mercado. Realmente, cada um que vende uma call, vende uma put de um jeito, ele vai dar um nome para aquela operação. Então uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui e que isso fique muito bem claro é que tudo se trata de calls e tudo se trata de puts. Depois que você entende esse conceito de opções, você vai ver quão fácil são as coisas. E aí as estratégias em si, você vai aprendendo com o tempo, você vai aprendendo o que é um strangle, o que é um straddle, o que é operar short, o que é operar coberto, o que é operar descoberto. Você vai aprendendo conforme você for conceituando na sua cabeça de que tudo se trata de calls e puts e não é nada além de calls e puts. E como eu faço para entender as opções então? Eu sei que é clichê, mas estude,
invista em você. Aqui na descrição eu sempre deixo links de alguns materiais, de livros que eu indico, de e-books que eu indico. E aqui no canal você tem uma série de vídeos para assistir, para entender desde o começo o que é uma call, o que é uma put, o que são opções, fazer uma venda de call coberta, fazer uma venda de put coberta, fazer uma trava de alta com put. Tudo isso aqui a gente já tem de graça aqui no canal para você conferir. Então eu vou deixar essa playlist para você conferir o passo a passo. Só assistir esses vídeos, mas estude, estudar, escreva, anote, anota num caderno tudo que você não entender e pesquisa depois. Outro ponto, nada melhor do que colocar o dinheiro em jogo. Estudar é bom, estudar é legal, bacana, mas se você não operar, se você não abrir o home broker, você não vai aprender. Teoria é muito boa, mas sem a prática ela não leva a nada. Não leva a nada. Você vai estudar, estudar, querer estudar, estudar, estudar. E se você não comprar uma put, não comprar uma call, não fazer um lançamento coberto, você não vai aprender apenas estudando. Então pratique, pratique com seu dinheiro. E aqui vai uma dica muito importante. Você não precisa começar com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Você consegue através de negociação do índice, que é o BOVA11, a partir de R$100 ali, que é mais ou menos o valor do índice, o preço de cotação do índice, você já consegue começar a operar. Então venda call e put do índice BOVA11, porque o BOVA11 ele permite você negociar no mínimo de 1. Normalmente o lote de negociação, tanto das ações como das opções, é um lote mínimo de 100. Então às vezes se a ação custa R$10, o lote mínimo você vai operar ali com R$1.000. Mas no BOVA não, como o BOVA ali, o índice, ela varia entre 100, 100 e pouco, esse é o mínimo que você vai precisar para começar a operar. Então invista sim em estudo, invista sim em começar a negociações com BOVA11, tanto venda de put como venda de call. O grande recado que eu deixo para você, assim como eu investi tempo, investi dinheiro, mas além de investir eu pratiquei. Então eu vou deixar para você conferir aqui 2 vídeos. Um onde eu faço venda de call e o outro onde eu faço venda de put coberta na prática. Dá uma olhada lá e perca o medo de investir.